E aí, pessoal, beleza? Vamos começar então com os feedbacks dessa semana e a gente vai iniciar então com uma dúvida do Henry, que ele me perguntou como que a gente pode fazer para deixar essas arestas, né, entre as pinceladas um pouquinho mais suaves, puxando para aquele acabamento um pouco mais liso, né, um pouquinho mais realista. Bom, Henry, na verdade isso aqui tudo você vai conseguir resolver apenas alterando algumas configurações do próprio pincel. Então, ao invés de a gente trabalhar com aquele pincel que é um pouquinho, né, que tem aquela borda um pouco mais dura, então aqui a gente tem o hardness configurado para 75%. A primeira coisa que a gente vai fazer então é diminuir a dureza desse pincel. Então aqui vai muito no feeling, você vai ter que reduzir, fazer umas, né, experimentar para você ver qual vai ser a configuração que vai se adequar aí ao que você quer fazer, ao seu gosto, a forma de você trabalhar. Mas aqui eu vou deixar ele um pouquinho abaixo aqui de 30, né? Entre 20 e 30 vai ser suficiente. E outro ponto é a gente tentar pegar um pincel que esteja com uma configuração que permita a gente trabalhar com a transparência da opacidade, né? Que é a transparência da pincelada, quer dizer. Então você pode vir aqui em Transfer e ativar ele aqui para que ele fique com essa possibilidade da gente trabalhar com a mancha, né, transparente, controlando isso a partir aqui da pressão da caneta. Então vou definir aqui o pincel, da forma como eu comentei. Vou criar uma nova camada, que você vai ver que a pincelada ela vai estar bem, né, uma pincelada mais suave. E é essa pincelada aqui suave que vai permitir esfumaçar melhor essas pinceladas. Isso aqui vai lembrar muito, né, aquela técnica de esfumato italiana que a gente teve, né, com bastante força, né, que veio com muita força na época do Renascimento. Aqui eu vou só aumentar um pouquinho aqui o diâmetro mínimo dela para eu não ter que fazer muito esforço na hora de trabalhar. E o próximo passo é pegar uma dessas cores que a gente vai ter aqui, né, na aresta, um desses tons, né, que a gente vai ter na aresta, e a gente vai fazer uma sobreposição, trabalhando com a pincelada em cima dessa aresta. Então pode ser qualquer um dos dois, né, desses dois pontos. Então a gente vai usar aqui ó, o Alt, eu estou usando o Alt para acessar o conta-gotas, né, aqui eu estou apertando o Alt, aqui eu estou soltando. Então quando eu aperto ele aqui eu vou conseguir pegar esse tom que eu tenho aqui do lado, e a gente vai passar ele aqui suavemente nessa área que tem aresta, pegando primeiro um lado, depois o outro. E assim a gente vai conseguindo borrar de uma forma mais fluida essas áreas que você quer que fiquem mais suaves. Aqui é uma preocupação que você tem que ter, na verdade, também é com o quanto você quer que a área permaneça mais escura ou mais clara. Por exemplo, se você pegar essa região aqui que a gente tem mais luz e você for jogando a luz em direção à sombra, a tendência é você aumentar um pouquinho mais essa área. Se você fizer o inverso, talvez você acabe aumentando um pouquinho da sombra. Então você tem que tomar cuidado com esse balanço para acabar não desconfigurando aí o jogo de luz e sombra que você criou a princípio. O outro ponto que é importante lembrar é que às vezes quando você começa a trabalhar essa suavização, é muito arriscado você se esquecer de manter algumas arestas que precisam ser arestas mais duras, igual por exemplo a gente tem essa área aqui, né? Então aqui a gente não vai esfumaçar. Outros pontos, né? Essa região, essa área aqui, principalmente essa área final. Então são pontos que, se você fizer isso, vai parecer que toda a figura está meio borrada. Então tem que tomar só o cuidado de não suavizar pontos em demasia e realmente trabalhar com essa técnica só onde a gente tiver uma superfície bem lisa mesmo, onde você não vai ter aí nenhum comportamento aí diferente de volume e que isso acabe prejudicando o trabalho ao invés de enriquecê-lo. Então vou passar alguns pontos aqui rapidamente só para você ir percebendo como vai funcionar isso. Ó, nessas áreas aqui, por exemplo, se você quiser até aumentar, até reduzir ainda mais o hardness, jogar ele no zero para você
suavizar, ó. Que você tem mais controle também sobre a intensidade que vai vir esse suavizado. E ele vai acontecer mais fácil. Essa coisa do hardness, quanto mais você deixar ele aqui no zero, mais ele vai esfumaçar aquela região. Então, aos poucos a gente vai tirando aquelas arestas e deixando só realmente uma área com esse borrão, né, com essa espécie de blur aqui que a gente vai aplicando com a pincelada. Aqui eu estou controlando também a intensidade que essa pincelada tem, só com a pressão que eu estou aplicando na caneta. Então isso também é interessante você ir percebendo. Que dependendo do momento, se você apertar ele demais aqui, né, aqui eu dei uma exagerada, né, além da conta, mas dependendo se você apertar muito, ele vai começar a criar, ó, uma massa aqui de cinza que não é interessante para o trabalho. Então você tem que ir dando pequenas pinceladas, vai trabalhando aos poucos para você conseguir o efeito que você quer. Aqui a gente tem uma área que tem bastante pontos, né? Tem muitos pontos aqui que criaram arestas, né? Que a pincelada criou essas arestas. Então a gente vai trabalhando com várias pinceladas, sobrepondo elas várias vezes para conseguir reduzir aquelas marcas duras, né, que a pincelada deixa. Enfim, essa é a ideia. Então, para dar essa alisada na pintura, né, a gente vai trabalhar dessa forma. Lembrando que às vezes também é interessante até deixar alguns pontos com a pincelada à mostra. Claro, vai depender muito do trabalho que você está realizando, mas é interessante até por questão expressiva mesmo, que você acaba criando um contraste interessante na composição da figura quando você deixa algumas partes com a pincelada. E isso vai muito também do ponto que você tem como foco na sua imagem, né? Então, por exemplo, às vezes, se você tivesse aqui alguma coisa a mais no fundo ou outra parte do corpo, mas o que você quisesse dar realmente, colocar como um foco de interesse fosse o rosto, você poderia trabalhar mais com esse detalhamento no rosto ao invés de trabalhar dessa maneira na figura inteira. Então você poderia focar mais, né, nesse acabamento no rosto do que no restante do corpo. Então isso vai muito dessas questões, né? E é você que vai considerar na hora que você estiver trabalhando para definir o que é mais interessante fazer. Eu não vou falar muito da questão da linha aqui também por enquanto, né? Porque a gente ainda está bem no começo do curso, então a gente pode deixar essa parte para os próximos feedbacks, né? Mas a questão dessa, desse esfumaçado, né? De deixar a pincelada mais fluida, esse acabamento, é isso aí que a gente viu aí sobre a configuração do pincel. Tem outras formas que você pode experimentar também, que é uma ferramenta que eu não costumo usar muito, mas que tem muita gente que curte usar. Ela não vai funcionar, né, dessa forma tão eficiente, mas essa daqui, ó. Então você pode trabalhar com essa ferramenta aqui. Isso aí tem que tomar um certo cuidado porque ela vai borrar mesmo, ela vai arrastar. Mas melhor do que ela é essa aqui, que é o Blur Tool, que ela realmente vai diminuir, ela vai reduzir a intensidade dessas arestas. Só que ela vai reduzir realmente só a aresta, ela não vai chegar a misturar é,
as áreas da mesma forma que a gente estava fazendo antes só com o pincel. E outro detalhe, para você trabalhar com a blur aqui, você precisa ter todas essas camadas aqui, né, mescladas. Então eu vou fazer isso aqui só para exemplificar. Olha como ela vai trabalhar. E ela está em 100%. Olha como ela não... Você tem que passar várias vezes para você conseguir com que ela borre pelo menos um pouquinho aquela área. Então, para alguns pontos pode ser interessante, mas ela não vai borrar de forma tão fluida quanto o trabalho com o pincel. Mas aí vai da experiência. Se você achar que em alguns pontos vale a pena usar isso aqui, você fica à vontade. Não acho ela tão interessante, prefiro trabalhar diretamente com o pincel. Mas aí você testa para ver as aplicações de cada uma e qual você vai achar mais interessante trabalhar aí a depender do ponto que você quer suavizar ou ajustar. Ela pode ser mais interessante se você quer deixar uma aresta só um pouquinho mais suave, não desaparecer com ela, mas apenas suavizar. Por isso, só para dar um exemplo, olha essa área aqui, ó. Olha como ela borra a aresta, tá vendo? Ela não vai criar uma mistura tão fluida aqui dentro, né? Por exemplo, como esses degradês que a gente trabalhou aqui de forma tão suave, mas ela pode borrar uma aresta e deixar, ao invés dela ficar bem, né, bem cortada, ela vai ficar um pouquinho mais suave. Então, se o objetivo for esse, pode ser interessante usar ela. Você vai ter um controle maior do borrão que você vai deixar aqui na aresta. Mas tirando isso, quando você quer um degradê mais suave, é mais interessante usar o pincel mesmo. Bom, Henry, então é isso. A gente se vê então aí no próximo feedback e na próxima aula, beleza? Então falou, até mais.